E aí, galera do sexto ano, com vocês aqui mais uma videoaula no nosso canal. E o momento reflexão de hoje, pessoal, traz uma reflexão de um famoso filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer disse o seguinte: quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Então, nós temos que rever aí as nossas práticas, o nosso lidar com os animais, porque embora eles não tenham a linguagem que a gente tem, né, de seres humanos, eles não consigam expressar da forma que às vezes a gente não entende o que eles sentem, mas eles sentem dor, eles sentem sofrimento, né? Então hoje a nossa videoaula vai tratar um pouco sobre animais, né, sobre as plantas, ou seja, fauna e flora do nosso planeta, ok? Quem estuda isso é um ramo da geografia chamada biogeografia, que vai estudar exatamente a distribuição das espécies animais e plantas pelos ecossistemas no nosso planeta. Ok, então a distribuição dos animais é esse tema da aula de hoje, né? Ou seja, a distribuição, o tema da nossa aula de hoje é a distribuição geográfica da biodiversidade. Então nós vamos ver aí o capítulo 5 que vai tratar para a gente, ou desculpa, o capítulo 6 que vai estar trazendo para a gente, né, muitos conhecimentos sobre a distribuição dessas espécies vegetais e animais pelo nosso planeta Terra. Certo, pessoal? Então, pois bem, primeiro a gente tem que começar a explicar o que é biodiversidade, né? Porque a biogeografia, ela estuda, né, a distribuição da biodiversidade no planeta. Então, mas antes a gente precisa entender as palavras, as definições, né, os conceitos que elas trazem, ok? Biodiversidade, por exemplo, é a variedade, a grande variedade dos seres vivos que existem no nosso planeta, né? E a grande quantidade também desses seres vivos. Então, quantidade, variedade de seres vivos, é isso que a gente tem aí como denominação de biogeografia. Então, a biogeografia, desculpa, a biodiversidade. Espécie, por exemplo, é um conjunto de seres vivos com características comuns capazes de gerar descendentes. Então, primeiro conceito aí é o conceito de espécie, que é um conjunto de seres vivos que se reproduzem, que geram descendentes, né? Esses seres vivos que têm características em comum, ok? Beleza, vamos para o próximo. Os seres vivos conhecidos atualmente no nosso planeta, pessoal, somam cerca de 8,7 milhões. 8 milhões e 700 mil espécies. Isso aí não é só de plantas, é plantas, animais, micro-organismos, bactérias, fungos. Então, todos esses seres vivos que habitam no nosso planeta somam cerca de 8,7 milhões. A estimativa que se tem para o número de seres vivos que habitam no nosso planeta, inclusive o homem, né, a espécie humana. Beleza. Aí nós temos os baobás aí na África, que são uma espécie endêmica, né, de vegetal endêmico lá da África. Inclusive são milenares esses baobás, que são essas árvores gigantescas aí que nós encontramos lá na ilha de Madagascar. Essa quantidade, como eu já tinha dito para vocês, essa quantidade de seres vivos, né, e as diferenças entre eles, a diversidade também de ecossistemas, é isso que a gente chama de biodiversidade. Então, quantidade de seres vivos, diferentes espécies, né, e diferentes ecossistemas, a gente chama isso tudo de biodiversidade. Beleza. Vamos passar para o próximo. Aí nós temos aí ao fundo a imagem de um koala, que é uma espécie endêmica lá da Austrália. A gente vai ver que espécie endêmica, por exemplo, é aquela espécie que a gente só encontra naquele determinado local, né, que é originária, que é típica daquele local. O koala, por exemplo, você não vai ver um koala aqui pelo Brasil, né? Se você vê, porque ele fugiu de algum criador clandestino de koala, de alguém aí que trouxe um koala lá da Austrália, porque no país, no nosso país, não tem essa espécie que é koala, esse bichinho fofinho, mas inclusive é agressivo. Beleza. Os organismos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local a gente chama de população. Então, população é o que a gente chama as espécies que habitam no mesmo local e que têm as mesmas características. Então, as espécies que têm mesmas características vivem no mesmo local a gente chama de população. Inclusive, os seres humanos, né, recebem essa denominação porque nós temos características comuns, vivemos além disso no mesmo local. Então, é isso que a gente chama de população. Diversas populações formam um ecossistema. Já um ecossistema forma uma comunidade. Então, a comunidade é parte de um ecossistema. Veja como é. É sempre um conjunto dentro do outro. Uma espécie, né, que são aqueles seres vivos com as mesmas características e que habitam no mesmo local, né, estão dentro de um conjunto maior que é a população. Depois, a população está num conjunto maior
que é a comunidade. Uma comunidade são várias populações. E a comunidade, ela está num conjunto maior que é o ecossistema. Depois a gente vai ver que o ecossistema está num conjunto ainda maior que são os biomas. Beleza. Então, diversas populações formam uma comunidade. Já várias comunidades, né, a gente encontra dentro do ecossistema. Que o ecossistema, pessoal, nada mais é do que a relação entre os seres vivos, e que são seres bióticos, e os seres abióticos, como pedras, né, rochas, solos, climas. Então, vamos lá. Ecossistema é os seres vivos, né, seres bióticos, que a gente chama de seres vivos, dentro de uma área, se relacionando com os seres abióticos, que são as rochas, o clima, né, os solos. É isso que é ecossistema. Os seres vivos se relacionando entre si com o ambiente, que é formado também por rochas, clima, solos, e isso aí são seres abióticos, são fatores abióticos, são fatores, né, que a gente encontra no nosso ecossistema. Beleza. Vamos para o conjunto de biomas ou de ecossistemas que vai formar o bioma. Então, o bioma é uma área maior, que dentro dessa área tem vários ecossistemas, certo? E dentro dessa área chamada bioma, nós vamos ter os seres vivos interagindo com o solo, clima, hidrografia. Então, quando os seres vivos interagem com solo, clima e hidrografia, né, numa área maior, a gente chama de bioma. No Brasil, nós temos vários biomas: o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, né, a Floresta Amazônica, a Mata de Araucárias. Isso aí são vários biomas que a gente encontra aqui no nosso país, no Brasil. Beleza. Temos aí o tatu, que é uma espécie, né, endêmica aqui da América do Sul. Inclusive, tem até controvérsias. Alguns dizem que ele surgiu, ele é endêmico, que ele surgiu na África, né? Outros defendem que é uma espécie aqui que surgiu aqui no nosso país, ou quer dizer, no nosso continente, aqui na América, na parte sul da América. Beleza, temos aí outra espécie endêmica, que é o canguru, que é endêmico também da Austrália. Lembra do koala, que é uma espécie que a gente encontra lá na Austrália. Então, o canguru também é uma espécie, né, cujo hábitat é as terras lá da Austrália, beleza? Então, falando em habitat, pessoal, habitat é o ambiente onde as espécies vivem. Se a espécie vive naquele local, a gente chama aquele local de habitat, certo? Quando ela vive em uma área natural restrita da Terra, como uma ilha, é chamada de espécie endêmica. Então, espécie endêmica é aquela espécie que a gente só encontra naquele determinado local, que pode ser, por exemplo, uma ilha. Ok? A Austrália é uma ilha gigantesca. É um exemplo, né, de hábitat onde nós encontramos espécies endêmicas como canguru, koala. Beleza.